Ó, não pede por assistir. E hoje nós vamos usar um livro maravilhoso. Leitura, gente, é terapia, uma terapia acessível na prateleira da sua casa. Cada livro desse que eu trago para você aqui na aula, eu espero que você esteja anotando o nome deles e posteriormente baixando um PDF, comprando um livro, lendo este material, porque só assim você vai conseguir aprofundar os assuntos que eu abordo aqui tão na superfície junto com vocês, tá bom? O tema de hoje, a importância que eu dou à opinião dos outros. Segura que você vai sair da aula de hoje com uma lição para aplicar na sua vida. O livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Este é o livro, ó. O Homem em Busca de Sentido. O Viktor Frankl é um psiquiatra e ele foi preso lá no campo de concentração na época em que os judeus foram levados ali para o Holocausto. Ele passou por 3 campos de concentração, já era médico, já tinha a clínica dele. Pegaram ele, levaram para o campo de concentração, mas ele sobrevive. A esposa morre grávida, o pai e a mãe dele morrem lá no campo. Ele sai de lá vivo e sai colocando em prática uma teoria que ele tinha, que é a logoterapia, tá bom? Que é justamente encontrar um sentido para a vida. E eu achei interessante um trechinho aqui que eu quero compartilhar com vocês, para nós aplicarmos a esse tema, a importância que eu dou para a opinião dos outros. Ai, ai, ai. Segura aí. Página 56, 2 linhas, hein? Escuta, presta atenção. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo, escuta. A tentativa de desenvolver um sentido de humor e de ver as coisas à luz engraçada é uma espécie de truque aprendido durante o processo de aprendizagem da arte de viver. Vou voltar. A tentativa de desenvolver um sentido de humor e de ver as coisas à luz engraçada é uma espécie de truque aprendido durante o processo de aprendizagem da arte de viver. Bom, aqui vou contextualizar. O Viktor Frankl tinha acabado de chegar no campo de concentração e ele está percebendo ali que alguns dos seus colegas, companheiros ali de prisão, digamos assim, de campo de concentração, correm para se matar lá nas cercas de arame farpado. Outros tentam tirar a vida de outro modo, mas ele percebe que alguns poucos deles encontram humor diante de toda aquela desgraça. Eles encontram um lado engraçado naquilo de algum modo para tentar sobreviver. Então esse é o contexto. Ei, Fabiola, minha amiga, beijo! Gente, veja bem. Eu quis pegar justamente essa frase do Viktor, a tentativa de desenvolver um sentido de humor e de ver as coisas à luz engraçada é uma espécie de truque aprendido durante o processo de aprendizagem da arte de viver. Uma pessoa que não tem senso de humor, ela tem uma vida muito dificultada, você não tenha dúvida disso. E eu já fui essa pessoa com pouco senso de humor, não que eu tenha muito, porque eu tenho um temperamento que não me ajuda, eu sou uma colérica. E o colérico é fogo, né, minha filha? Literalmente, a gente vê o papum das coisas. Mas hoje, muito mais bem-humorada do que eu já fui há alguns anos. Muito mais. Hoje, eu consigo rir da desgraça. Principalmente da minha desgraça, entendeu? Então, hoje, se eu caio, eu começo a rir. Se acontece uma situação, vou contar pra vocês uma situação que me aconteceu há uns 20 dias. Eu uso lente de contato, né? Aquela porcelana no dente que muda todo o sorriso, e eu estava aqui há uns 20 dias, era um domingo, não, era um sábado, estava eu no shopping com o digníssimo marido, com as crianças, comendo um kebab, coisa maravilhosa, assim, luxando, como diz aí o brasileiro, né? Pagando de gringa. Pois, gente, eu tenho pavor de garfo grande, eu tenho pavor. Do nada, o garfo que me deram era enorme, aquele tem uns garfos bem grandões. Por que eu não gosto de garfo grande? Porque na minha cabeça o garfo já acabou, aí eu mordo o garfo, já aconteceu isso comigo várias vezes. O que aconteceu? Eu estava comendo uma salada, então a salada cobre todo o garfo, eu não vi onde o garfo terminava. Puxei e tinha garfo ainda e eu não vi, eu mordi o garfo. A lente soltou, gente, na frente. Ficou aquele buraquinho ali com o dente por baixo, feio, porque eles têm que lixar o dente para colocar a lente, então o dente que fica não é bonito. Se fosse outra época, se fosse há, sei lá, 10 anos, eu teria
esbravejado comigo mesma, xingado por dentro, entendeu? E ficado irada, pois eu fui pro banheiro rindo de chorar. Que eu pensei, não, o pobre não tem um dia de sossego. O pobre não tem um dia de paz. Tava tudo tão bom. Tava tudo tão maravilhoso. Aqui pagando de gringa, comendo com a família e eu me mordo no garfo. Vai eu pro banheiro. Olhar o estrago. Ficou feio, gente, horrível. Não tinha como colocar de novo. Era sábado. O dentista que colocou a minha lente no Brasil, eu não fazia ideia de onde procurar alguém para botar uma lente no lugar aqui na Espanha. Assim, caos total. Quando eu pensei, bom, vou para casa porque por hoje já deu. O Mateuzinho, eu sempre pergunto ele, amor, quer fazer xixi? Porque ele já desfraldou, ele tá com 3 anos, né? Então, eu sempre pergunto, porque ele esquece de pedir pra fazer xixi quando ele tá na rua, porque ele quer se divertir. É inimigo do fim, não é assim? Eu perguntei, amor, você quer fazer xixi? Antes de entrar no banheiro pra ver a lente. Não, já tinha visto a lente, voltei, sentei lá pra acabar de comer, depois fomos embora, aí antes de ir embora eu perguntei se ele queria ir no banheiro. Eu senti um cheiro, eu falei, o que é isso? Você soltou um pum, meu filho? Mas era muito. Quando eu olhei a fralda do menino, fralda não, a cueca, a criança, eu levei pro banheiro, já fui andando, pensando, não é possível, não tô acreditando, ele nunca tinha feito isso, hein? Nunca. Ele tinha feito cocô na roupa, mas não era cocô, produção, era uma diarreia. Eu não sei se ele fez o cocô e sentou na cadeira e amassou aquilo tudo. Gente, tinha cocô desde as costas até o joelho da criatura. A calça inteira cheia de cocô, a cueca vazou tudo. Eu dentro do banheiro me deu uma crise de riso com aquela lente caída que eu não podia rir. Gente, eu falei, não é possível, Deus resolveu testar todo o meu senso de humor hoje aqui nesse shopping. E aí, a situação estava tão complicada que não tinha como aproveitar a cueca e a calça da criança. Eu não levei roupa para ele, porque tem 3 anos, 3 anos e meio, eu não carrego roupa pro Matheus. Quando eu vou assim, bate e volta. Pois eu peguei o telefone, liguei pro meu marido. E ele não me atendia, porque ele estava no supermercado. Ele estava achando que eu estava apressando ele. E eu tô, atende, filho de Deus, que eu tô dentro do banheiro, o fedor tá enorme, tá fazendo fila para entrar e eu tô desesperada aqui dentro com essa criança e o carrinho de bebê do Marcos, tá? Marcos no carrinho de bebê comigo. Porque o marido tinha ido no mercado antes de eu olhar esse BO todo. Ele tinha aproveitado para ir no Carrefour, eu fiquei com o Matheus ali na porta do shopping aqui dentro, no Vucu Vucu, para não levar menino lá no shopping, dentro do mercado, né? Para não querer comprar tudo. Quando eu senti o cheiro, então eu fui para dentro do banheiro carregando o Marcos no carrinho e o Matheus. Gente, começou a encher o banheiro. Tem 4 portas ali no banheiro, mas eu tava numa porta preferencial. Começou a chegar gente para usar o banheiro preferencial, não tinha como usar, tava interditado. A situação deixou o banheiro podre. Fui pegando papel, passando no Matheus, tentando lavar o que eu podia, não tinha chuveiro. E tentando falar com o marido, ele não atendia, porque na cabeça dele, eu não estava acontecendo nada, ele não sabia, e eu estava apressando ele, coitado. E ele não atendia. Quando ele atendeu, eu falei, meu amor, vem correndo pro banheiro aqui, na parte de cima, que aconteceu aqui uma situação complicada. O Matheus fez tanto cocô aqui, eu preciso de comprar eu preciso de uma calça. Aí vai o marido, né, na Kiabi, uma loja super popular aqui, que vende roupa para criança. Ele falou, meu bem, pode ficar tranquila, vou comprar uma calça e eu levo aí para você. Eu falei, ótimo. Limpei o que eu podia, peguei a cueca e a calça e joguei dentro do lixo, porque não dava para aproveitar nada, de tanta merda que tinha. Passou uns minutos, o menino, em vez de ficar quieto dentro do banheiro, vinha com o pinto pro lado de fora, mostrava para as crianças. Gente, eu ria de chorar. De chorar, porque não adiantava chorar de tristeza, era chorar de rir, minha filha, porque não tinha outra coisa para fazer. E nisso, o marido chegou com a calça e a cueca, comprou cuequinha. Era banheiro feminino, ele só me entregou, saiu, foi lá para a porta do banheiro masculino me esperar, né? O que aconteceu? Coloquei a cueca no Matheus, vou colocar a calça que o marido trouxe. Eu tô vendo que o trem tá pequeno, eu falei, não é possível, ele comprou o tamanho errado. O marido, na pressa do desespero, me comprou uma calça leg de menina. A calça não entrava no menino. Gente, que caos.
Liga eu. Homem, pelo amor de Deus, você comprou uma calça de menina, não serve na criatura. Ué, amor, como assim? Eu peguei a mais barata que tinha lá, porque era só pra resolver o problema. Aí vai que suja tudo de merda de novo. A calça não entrava. Volta o homem lá na loja para comprar. Aí ele trouxe uma calça de moletom, trouxe 3 calças de moletom, já aproveitou e trouxe. Gente, caos total. E a gente lembra desse dia, eu não tenho um pingo de sofrimento. Eu morro de rir. Que eu falo, eu estreiei a Europa. Tá aí, ó. Você pensa que não tem perrengue? Não, tem muito, minha filha. Então, há de se ter um senso de humor diante da vida, porque senão a vida fica muito carrancuda. Eu já fui essa pessoa que olhava para a vida, para os BOs que aconteciam, com esse olhar sério, com esse olhar... Deixa eu botar o livro aqui, gente. Tá pesando a mão. Com esse olhar, de certo modo, de vinagre, sabe? Então a situação já estava complicada, o BO já estava pegando, e ao invés de encontrar um senso de humor, de encontrar um motivo para rir mesmo que não tivesse, para trazer uma leveza, eu era essa pessoa que trazia a acidez, que trazia o azedume. Então, deixa eu dar um conselho para você. Diante de uma situação complicada, diante de uma emergência e que não estava nos seus planos, né? O menino fez cocô na roupa, sei lá, caiu na frente de todo mundo, o marido esqueceu um negócio importante que tinha que levar para a viagem, você tem apenas 2 opções. Encarar com senso de humor e rir da situação e ficar para contar depois, como eu estou contando para vocês aqui, né? Ou se entregar ao azedume da situação e piorar aquilo que já está complicado. Entendeu? Foi assim uma experiência extraordinária essa que eu vivi, que eu acabei de contar para vocês. O meu humor fez com que o meu marido não ficasse alterado, fez com que ele não brigasse com a criança, porque não tinha o que fazer. A criança fez cocô, gente, normal. Agora, se eu tivesse me alterado, se eu tivesse me exaltado, ficado de mau humor, ficado vexada com a situação, o humor do meu marido seria outro também e a reação dele seria diferente, entende? Então, vai uma dica para você que é mulher. O seu humor vai ditar muita coisa na sua relação com a sua casa e com seus filhos. O nosso humor, ele dita o termômetro da casa. Eu digo isso por experiência. O dia que eu tô azeda, que eu tô de mau humor, não tem esses dias que você tá de TPM, que você não tá querendo muito papo, a casa fica diferente, gente. As crianças ficam estressadas, o marido fica impaciente. Por quê? Porque o nosso humor é meio que o termômetro da casa. Então, se você está vivendo muitos conflitos aí na sua casa, a coisa está meio pesada, dá uma analisada. Se não está faltando rir um pouquinho da desgraça aí na sua casa. Vai rir, minha filha, vai rir, porque não tem outro remédio. Não tem. Pois bem, dito esse adendo aí, deixa eu entrar no tema da aula de hoje. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, né? Tô vendo. Cadê o trem que eu anotei, gente? Eu anotei o trem no papel, mas é o outro papel, não é esse. Aqui o papel, aqui, ó. Segura aí. A importância que nós damos para a opinião dos outros. Veja bem, por que eu cheguei a essa conclusão desse tema com base nesse texto do Viktor Frankl que eu li para você? Se você chegou agora, volta à aula depois e vê o texto que eu li e qual foi o livro, tá bom? E pega esse livro e compra, porque você vai ganhar muito na sua biografia de vida, se você aplicar o que tem ali nesse livro, O Homem em Busca de Sentido. O que acontece? Por vezes, eu fui uma pessoa, isso há muitos anos, porque hoje em dia, confesso para vocês que eu não me importo muito, aliás, eu não me importo praticamente nada, eu já fui uma pessoa, quando era bem mais jovem, que me importava muito com a opinião dos outros. A opinião dos outros ditava muito o meu humor, por exemplo. Então, se a opinião de alguém sobre a minha roupa fosse uma opinião um pouco duvidosa, eu ficava insegura. Se a opinião da pessoa sobre o meu cabelo fosse uma opinião não muito boa, eu ficava também insegura, chateada. Hoje, tem nada disso. Por quê? Eu vou te explicar e você vai entender, e é o que eu quero que você aplique na sua vida. Você precisa saber para onde você está indo, tá bom? Você precisa saber para onde você está indo.
Quando você souber para onde você está tocando o barco da sua vida, para onde você está tocando as coisas que você faz, quando você souber, ou se você souber, tiver convicção, para onde você está levando as coisas que você faz, a sua vida, a sua família, os seus projetos, a opinião dos outros a respeito da sua vida deixará de ter uma grande importância. Oi Wesley, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula por aqui. Por quê? Pessoas que se importam muito com a opinião dos outros, quando a opinião dos outros dita de maneira muito profunda o sentido da vida delas, é porque elas não sabem ainda para onde elas estão conduzindo a própria vida. Elas não têm uma clareza dos valores inegociáveis que elas têm, não têm com clareza objetivos próprios, não têm com clareza convicções. Então, elas dependem da opinião alheia. E aí, quando você fica dependente da opinião dos outros, acabou, meu querido. Acabou. Você está em maus lençóis. Porque a opinião da Joaquina é uma, a opinião do João é outra, a opinião da Nazaré é outra. Todo mundo vai ter uma opinião sobre alguma coisa a respeito da sua vida. E aí? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esse BO? Hã? Responde aqui, o que você vai fazer com isso? Responde aí. Ou você começa a ter clareza, a pensar sobre para onde a sua vida está sendo conduzida, a pensar sobre como você vai conduzir melhor a sua própria vida, ou você começa a refletir sobre as decisões que você tem tomado e quais são os valores que você está utilizando para tomar essas decisões, ou você será refém para sempre da opinião dos outros, tá bom? Isso serve para pessoas mais velhas e mais novas. Tem pessoas aí com 50 anos que ainda são reféns da opinião dos pais, que ainda são reféns da opinião dos irmãos, entende? E eu quero abrir aqui um parêntese para dizer o seguinte, eu não estou dizendo aqui, não estou dizendo aqui, que você não deve ouvir a opinião das pessoas. Algumas pessoas merecem a sua atenção. Exemplo, seu marido, seus pais, se forem pais equilibrados, porque se forem pais desequilibrados também, você ouve com amor e respeito, bota aquilo no bolso, quando sair da porta para frente, você faz o que você quer fazer, entendeu? Você quer ver um negócio que é muito interessante? Tem gente que briga em família por umas coisas tão bestas. Vou dar um exemplo. A nora que se queima com a sogra. Eu amo a minha sogra é maravilhosa. Mas eu sei que tem nora que não se dá com sogra. Mas é uma coisa tão fácil de resolver, gente. Você vai na casa da sua sogra. A sua sogra vai dar pitaco sobre como você educa o seu filho. Não, minha filha, não tem problema, dá doce pra esse menino, isso é bobagem. Você vai ficar caladinha, ó, boquinha de siri. Deixa a sua sogra com a opinião dela. Você não tem que ficar trocando a opinião dos outros. Cada um pode ter a sua, é igual o nariz, cada um tem o seu. Você não tem direito de ter seu nariz? Eu não tenho direito de ter o meu nariz. Deixa a minha sogra ter a opinião dela, o narizinho dela. Deixa a pessoa ter a opinião. Você ouve, seja simpática, sorria. Do portão para fora, eu não dou doce e pronto, acabou. Pronto. Você não precisa refutar a opinião toda hora. Você não precisa o tempo todo dizer o porquê que você pensa do jeito que você pensa diferente da Joaquina. Você vai entrar em atrito, porque a Joaquina vai defender a opinião dela, você vai defender a sua, pronto. Já deu problema, já deu BO na hora do almoço. Deixa a pessoa falar o que ela pensa, mesmo que for umas asneiras. Vai mudar o que na sua vida, meu filho? Se você não for refém da opinião alheia, não muda nada. Agora, se você é refém da opinião dos outros, aí pronto. Você não pode ouvir um nada que já se queima. Já fica queimado. Ah lá, Raíssa, você fica prisioneiro da opinião dos outros e não sai do lugar. Claro que não sai. É óbvio que não sai. Né? Então, eu entrei nessa seara aqui da opinião dos outros, porque ontem eu coloquei aqui no Stories, quem acompanhou, que eu coloquei aqui no Stories ontem, que tá vindo mais um membro aqui da família. Vocês viram aí? Tá vindo, gente. A vida bateu na porta de casa, lá de casa, mais uma vez, e nós abrimos, e ela é muito bem-vinda e sempre será. E está vindo aí mais um bebezinho, tá? Nós temos o Matheus, 3 anos e 7 meses,
temos o Marcos, de 1 ano e 1 mês, e agora está vindo mais um bebezinho. Eu ainda não sei, muito novinho ainda, mas está vindo mais um. Eu vou te dizer um negócio com muita convicção. Se eu fosse refém da opinião dos outros, eu não teria tido nem o segundo filho, minha filha. Porque a pessoa enche o saco para você ter o primeiro. Depois que você tem o primeiro, pronto. Não, já tá de bom tamanho. Esse mundo tá muito mal. Esse mundo tá muito difícil. Esse mundo tá muito perigoso. Mas você tá vivendo no mundo, né? Tá difícil, perigoso, mas eu tô vivendo aqui nesse mundo, não tô? Obrigada, gente, pelas felicitações. Obrigada. Então, deixa eu te dizer um negócio. Não seja refém da opinião alheia. Muitas vezes a pessoa é frustrada em alguma área da vida e ela quer depositar. Aliás, depositar não, ela quer, sabe quando passa mal? Ela quer fazer isso aí em cima de você, em cima de mim. A opinião dela a respeito de algum assunto tem a ver com uma frustração que ela teve na vida em alguma área e ela quer convencer o outro de que a melhor decisão a ser tomada é a decisão que ela tomou. Deixa eu te dizer um negócio. Quem não quer ter filho, que não tenha filho. Não quer ter nenhum, vai ser feliz sem nenhum. Quer ter um só? Pois tenha um só. Quer ter 2? Pois tenha 2. Quer ter 3? Agora, eu penso o seguinte, eu não sou dona da vida. Não sou eu que escolho colocar um filho na minha barriga. O filho vem porque Deus permitiu que ele viesse. E eu estou feliz demais. Então eu recebi umas reações assim de cara, assim, assustada. E eu pensei comigo, gente, por que o povo está assustado? Não estou entendendo. Assustado com o quê? Tá chegando quantos boletos na casa da pessoa para ela poder pagar? Nenhum. Não é assim? Então, é por isso que eu estou te dizendo, se você ficar refém da opinião dos outros, os sonhos que você conquista deixam de ser grandes sonhos. Por quê? Porque o outro tem uma visão diferente a respeito de várias coisas da vida e isso é normal. Ninguém me falou nada, tá, gente? Ninguém comentou, não teve ninguém que teve a audácia de comentar, meu Deus, mais um, ninguém. Tá bom? Porque eu não dou muita confiança também. Mas eu sei que isso passa na cabeça das pessoas, né? Antes mesmo de eu estar grávida, eu me lembro de morar no Brasil ainda, de ter tido o Matheus, e as pessoas falarem, se eu fosse você, eu ficava só com esse. Porque o segundo dá muito trabalho. Eu pensei comigo, minha filha, se sua mãe tivesse pensado isso, você não estava aí, né? Se a minha mãe tivesse pensado isso, não tinha tido eu, né? Porque antes de mim já tinha um. Eu sou a do meio. Entende que o raciocínio não faz sentido, gente? A conta não fecha. Por vezes, nós queremos só o bônus das coisas, mas não entendemos que há um sacrifício por trás. Entende? Para que eu estivesse aqui hoje, a minha mãe precisou querer que eu estivesse aqui. Ela não me abortou, me permitiu nascer. Olha só que coisa maravilhosa. Então, eu gostaria que você saísse da aula de hoje, primeiro, tendo mais senso de humor. Quando alguém faz um comentário desse, tipo, manda umas caras assustadas, tipo assim, meu Deus, eu morro de rir. Porque eu penso, não tá chegando nenhum boleto na casa da pessoa, porque eu tô tendo um menino e a pessoa tá tão preocupada, gente. Não tô entendendo. Eu fico rindo porque eu não aguento. Não tenho o que fazer. Quantos minutos de sono eu perco? Nenhum. Entende? Por quê? Porque essas coisas não dizem respeito a mim, dizem respeito ao outro. E eu tô falando sobre maternidade, porque ontem eu soltei ali que estava grávida, mas isso acontece em N outras situações. A pessoa resolve fazer uma faculdade, aparece alguém dizendo, fulano, mas tá tão concorrido, né? Vai fazer pedagogia. Nossa, pedagogia tá tão concorrido, né? Por que você não faz outra área, menina? É a opinião dela sobre um assunto. Mas você também não tem que se queimar com tudo. Deixa a pessoa falar, gente. O que você precisa é ter esse discernimento de entender até que ponto a opinião dos outros está te afetando. Se você, por exemplo, vai ter mais um filho, o filho está muito perto, tem um de 1 ano e 1 mês, como é meu caso, e engravidei novamente, graças a Deus, que bom que veio. Que bom que veio. Estou muito feliz, muito, de verdade. Eu sei que algumas pessoas acham que é muito. São 3 filhos. Pois se Deus quiser mandar o 4º filho, que mande. Entendeu? Eu tenho coragem para encarar um 4º menino. Não sei se meu marido tem, mas quem sabe, né? Mas eu estou disposta a ter quantos filhos Deus quiser me dar. Imagina.
A Bíblia diz que os filhos são herança. Herança. Peraí, povo, tem um carro passando. A Bíblia diz que os filhos são herança. Aqui nessa terra, tem irmãos aí brigando e matando por causa de um pedacinho de terra de herança. Entendeu? Brigando e matando por causa de porquerinha que ficou aí no testamento. Brigando, por quê? Porque querem a herança. E aí, na hora de ter filho, você não quer a herança, que não é nem nossa, é a herança de Deus para nós. Me poupe, não dá para entender um trem desse. Não dá. Quer dizer, de certo modo dá. Dá para entender. Por quê? Porque ter filho não é fácil, gente. Aí é que entra a questão. Ter filhos é um desafio. Não pense vocês que vai vir o terceiro filho e vai ficar mais fácil. Fica mais fácil no sentido de eu sei dar banho de có, eu sei fazer comida de có para eles, eu sei de có colocar para dormir. Por quê? Porque eu já estou passando por isso pela segunda vez. Agora, vai exigir de mim muito mais entrega, é óbvio. Então, na balança do meu egoísmo, eu vou ter de deixar mais. A balança vai ficar menor. Mas é assim que cresce, é assim que amadurece. O que eu vejo é que muitas vezes a pessoa não quer filhos porque ela não quer abrir mão desta vida gostosinha que é aqui olhar para o próprio umbigo, entendeu? Não quer abrir mão de ficar assistindo série na Netflix, não quer abrir mão de dormir até 10 horas quando quiser, não quer abrir mão de não precisar, todo lugar que for, ter que carregar duas, três crianças atrás dela, não quer abrir mão, né, de não poder ficar mexendo no celular o dia inteiro. Então, os motivos que por vezes nos faz criticar ou ficar assustado quando vemos uma família com 4, 5, 6 crianças, não são motivos nobres, são motivos fúteis. Fúteis. Não é porque você está preocupado se a criança vai passar fome ou não. Não, a preocupação não é essa. Entendeu? Por quê? Lógico, tem famílias que têm muitos filhos e estão passando necessidade. É óbvio, né, gente? Não vamos aqui também fechar o olho com a peneira. Agora, vamos falar a verdade. As pessoas que criticam quem tem muito filho, criticam só quem está passando necessidade? Claro que não. As pessoas não estão preparadas para a conversa que eu estou tendo com vocês aqui agora. De que os filhos são herança. De que os filhos nos salvam de nós mesmos. De que os filhos nos salvam do egoísmo que habita dentro do nosso peito. De que os filhos nos obrigam a parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para um ser que depende totalmente de nós. Que os filhos nos obrigam a levantar a bunda da cadeira quando eu não quero levantar para fazer comida e fazer comida. Por quê? Porque o dever me chama. Que os filhos me obrigam a acordar de madrugada quando eu queria estar dormindo, levantar e ir lá atendê-los porque eles estão chorando. E cada vez que eu me rendo a esse chamado da realidade, eu cresço enquanto pessoa. Cada vez que eu me rendo, que eu não luto. Por que tem muita mãe frustrada? E vou falar tudo nessa live, nessa aula de hoje, hein? Vou ser cancelada? Talvez serei. Vou até fechar o blazer, porque, né? Por que tem muita mãe frustrada? Porque ela está lutando contra a própria realidade. Não adianta se você lutar contra a realidade. Qual é a realidade de uma mãe? É servir. A realidade de uma mãe é se entregar. A realidade de uma mãe é saber que por vezes ela vai estar a madrugada toda acordada e ninguém está vendo. Mas não interessa, você não está ali no palco. Você não está ali na madrugada com aquela criança no colo. No holoforte, você está ali, você e Deus, cumprindo a sua função e a sua missão. E mais, você está nesta madrugada, por vezes sofrida, por vezes chorando, porque você está cansada. Você está sendo lapidada. Lapidada. Muito do meu egoísmo foi lapidado nessas madrugadas sem dormir. Tá bom? Muito da minha soberba de achar que eu fazia melhor, de achar que o meu era bom, de achar que a minha comida que é maravilhosa, eu é que sei lavar uma roupa, eu é que sei gravar um vídeo, eu é que sei dar uma aula. Quantas vezes a soberba já não dominou o meu coração, gente? Depois que eu me tornei mãe, minha filha, eu apanhei igual tamborim no samba, porque eu precisei reconhecer que ou eu me rendo ao chamado da vida, ou eu vou apanhar o resto da vida e vou continuar sendo soberba. E vou continuar sendo imatura. E vou criar filhos amargos.
Filhos que não têm uma mãe que se entrega. Filhos que não têm uma mãe que cuida, que ama, que verdadeiramente cumpre a missão que é ser mãe. Ah, tem o pai, mas eu não vou falar do pai. A parte que cabe ao pai, cabe ao pai. Eu tô falando daqui que cabe aqui nessa aula de hoje, tá bom? Wesley, Deus abençoe, Kézia. Você também, Wesley. Tudo de bom. Um abraço para Raquel, para Grazi, o Gabriel. Então, se você tá me assistindo aí, né, e está preocupado com a opinião dos outros, ai, ai, ai. Começa a rever quais são os valores que você tem. Talvez o que está acontecendo é que você não tem muito claro estabelecido quais são os seus valores. Entende? Quais são os valores que você tem, do que você não abre mão? Coloca isso no papel. E a partir disso, comece a construir a sua história com a sua família. Comece a construir o seu relacionamento com Deus. A opinião de pessoas que não sabem o caminho que você escolheu traçar, elas não devem ser relevantes. Você deve ouvir a opinião do seu marido, do seu pai, da sua mãe, pessoas muito próximas, que têm uma história, e ainda assim, ouvir a opinião deles e pensar a respeito dela, se vale a pena ou não levar em consideração aquilo que você ouviu. Tá bom? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Comente aí o que ficou entendido para você, para eu saber. Eu estava realmente, gente, pensativa com relação a este assunto, porque eu sei que muitas pessoas são reféns da opinião dos outros, tá? Reféns da opinião dos outros. Quando decidi vir para a Europa, algumas pessoas, não todas, mas algumas, disseram: você tá maluca, você trabalha em 2 horários na escola, ganha super bem, né? O salário não era ruim, o salário de professor no Espírito Santo é muito bom. O marido começou a trabalhar, tinha entrado numa empresa, estava ganhando o melhor salário que ele já tinha ganhado até então. Você vai vender tudo, você tá ficando maluca? Eu tinha, gente, um objetivo. Eu e Ludson tínhamos um objetivo. A opinião dessas pessoas não é que eu falei com elas que elas não tinham. Eu fiz aquilo. Eu sorri. Pois é, né, fulano? Então, é isso, menina. Eu sorri, ouvi, fui simpática. Quando ela foi embora, eu peguei a opinião dela, joguei no lixo. Por quê? Porque eu sabia o que eu ia fazer, eu tinha certeza e convicção da decisão que eu tinha tomado, né, do Ludson também. Então, ouça a opinião das pessoas como forma de educação, né? Não seja uma pessoa carrancuda também, que fica cortando todo mundo, mas assim, zero afetação se a pessoa tem uma opinião diferente da minha. Eu tô zero preocupada se alguém tá achando que ter mais um filho nesse mundo tão difícil é uma loucura. Eu não tô preocupada com isso. Zero preocupação. Por quê? Eu não tenho expectativa sobre a opinião alheia. Eu sei a vida que eu estou vivendo, eu sei as escolhas que eu estou fazendo, e eu estou com as minhas escolhas alinhadas ao centro da vontade de Deus. Eu tenho orado para que Deus me direcione. Eu tenho valores muito estabelecidos, a vida é um deles, né? Jamais a vida vai bater na minha porta e eu vou ficar triste fazendo cena. Não vou. Não vou. Vai ser difícil? Vai. Eu não tenho família aqui. Não tenho uma sogrinha para me ajudar. Não tenho minha mãe. Não tem ninguém. Mas isso não é motivo, minha querida. Eu sei que eu tenho aqui Deus que me amparou no primeiro, quando Marcos nasceu, e vai me amparar agora nesse próximo. Não tenho dúvida disso. Vai dar tudo certo. Entendeu? Vai dar tudo certo, gente. Nossas avós aí sobreviveram sem carrinho de bebê, sem bebê conforto, sem mamadeira, sem NAN, sem anestesia em parto normal se precisar, sem cesárea. Sobreviveram, tiveram 5, 10, 12 meninos. Estão tudo aí para contar a história. Eu não vou sobreviver tendo carrinho de bebê, tendo NAN, mamadeira, tendo máquina de tirar leite do peito se precisar, tendo hospital, táxi, carro. Como assim nós não vamos sobreviver? Vamos. Você tem mais do que você precisa. Acredite nisso. Você tem mais do que você precisa. E quando o assunto são filhos, vai surgir muita desculpa. Ah, porque o dinheiro. Que dinheiro, minha flor? Criança come o que você dá. Veste o que você compra. Que dinheiro? Que dinheiro? Tem bazar. Vai no bazar, compra roupinha no bazar. Outra coisa, o brasileiro tem um coração enorme, consegue roupa, fala com alguém que está precisando, dá os seus pulos.
dá os seus pulos, mas não frustre um sonho ou não frustre algo que está chegando na sua vida por causa da opinião alheia. Eu estou dando um exemplo da maternidade porque é a parte que me toca nesse momento, mas pode ser em outra área, gente. A pessoa tem um sonho lá de comprar, sei lá, uma casa. E aí ela compra um terreno no lugar que coube no bolso dela, mas ela tá feliz, é um bairrozinho mais distante, não tem problema. Já aparece alguém dizendo, ah, fulano, não comprava lá não. Eu esperava mais um pouquinho e comprava. Querido, ouve a opinião do fulano, mas não fica afetado com isso não. É o que coube no seu bolso? É a realidade da sua família? Foi lá que deu para comprar? Glória a Deus, minha filha, vai construir a sua casinha e vai ser feliz. Entendeu? Porque se você ficar se importando toda hora com a opinião dos outros, você vai deixar a vida azedar. E assim eu finalizo a nossa aula de hoje. Tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado, que você tenha... Espero que você tenha refletido e que você leve para a vida essa reflexão. Cuidado para a opinião dos outros não azedar o tempero da sua vida. Tá bom? Um beijo, um cheiro. Quem quer comentar? Vou deixar um minutinho aí para ouvir vocês, tá bom? Vou deixar um minutinho aberto para ouvir vocês, hein? Gente, eu tô no meio aqui de um calçadão lotado de gente tomando café e o povo tudo me olhando. Tipo assim, quem é essa moça, né? What is this? A opinião do outro, ó. Entendeu? Tô aqui, não tô fazendo nada ilegal. Tô gravando a minha aula, sendo feliz. E é isso. Muito bem, Raíssa, ótimas reflexões, é isso, pessoal. Obrigada pela companhia, Deus abençoe vocês. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um Leitura é Terapia, tá bom? Um beijo, um cheiro, Deus abençoe vocês, até amanhã.